Então, meus irmãos, vamos estudar a noite de hoje, dentro da lei da igualdade, os itens 8.21 e 8.22. Vamos dar uma lida neles, bem? Para a gente saber do que se trata. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Aí os espíritos superiores respondem: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 8.22. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Subitem A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar a que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e noutro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Hoje em dia, ler isso é muito tranquilo, a gente lê isso com muita facilidade. Mas a gente esquece que a questão da igualdade da mulher não é uma realidade muito antiga, né? O Livro dos Espíritos foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Em 8 de março de 1857, uma fábrica de tecidos em Nova York, 160 operárias reivindicavam melhores condições de trabalho. Elas ganhavam 1/3 do que os homens ganhavam. A reivindicação foi abafada com violência. Elas foram presas, algumas atearam, jogaram fogo onde elas trabalhavam. A maioria das mulheres morreram carbonizadas. E então, mais tarde, a ONU colocou, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Esse evento, em 1857, é contemporâneo do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, quando se estava falando disso aqui, nós temos que ter a visão de que esses direitos não existiam. Isso aqui era extremamente avançado. Nós temos que ter ideia de que na história da civilização ocidental e na história do mundo, a mulher sempre foi uma espécie de menor. Ela não tinha direito sobre ela. Quem tinha direito quando a criança, a menina, era o pai e depois o marido. Então a mulher é uma eterna menor. Mulher, em vários períodos da história, não se sabia se mulher tinha alma. Era um debate teológico. Mulher tem alma? O direito a voto no Brasil, a mulher conquistou em 1932. Antes disso, a mulher não votava. Ela não tinha direito a voto, ela era menor. Então você vê que são 77 anos.
Muito pouco tempo. No entanto, o conhecimento espírita, as pessoas que eram espíritas nessa época, havia uma característica desses espíritas. Eles eram pessoas que tinham um conhecimento e uma sensibilidade muito grande. Por quê? Porque a doutrina espírita ela surge par a par com a questão da republicana, da democracia, os direitos humanos, o direito interracial, o direito da mulher. Então, a doutrina espírita, a evolução, as questões da evolução. Então, a doutrina espírita, ela atinge as cabeças progressivas da sociedade, né? E Kardec era uma dessas cabeças. Leon Denis, Camille Flammarion, todas essas, Gabriel Delano, Bezerra de Menezes, né? A gente sabe que Bezerra de Menezes recusou uma premiação do Dom Pedro II, por quê? Porque ele era republicano, né? A monarquia, qual é o problema da monarquia? O problema da monarquia não era a pessoa de Dom Pedro II, que, segundo muitos, teria sido, na história do nosso país, o melhor governante que a gente teve. Não era ele, né? Segundo a opinião de muitos, né? O problema é a monarquia. Qual é a ideia da monarquia? Uma pessoa, uma família é agraciada por Deus para ocupar esse espaço. Então, ele é o rei, o imperador, porque ele tem sangue azul. Ele é uma pessoa diferente das outras, né? A questão republicana, ela ia de encontro a essa noção de privilégios, né? Então, a questão da monarquia não era uma questão pessoal, mas era uma questão de princípios. A doutrina espírita, ela compra a briga desses princípios, desde o início. O direito da mulher, como a gente percebe, os espíritos mostrando que ele acompanha o progresso da civilização. Se nós olharmos a história do Oriente, a gente vai ver que no Oriente a mulher sempre teve muito menos direitos. Isso foi em geral, mas no Oriente especificamente, porque o Oriente nos influencia muito. Por quê? Porque a Bíblia, o Velho Testamento, é um texto oriental. A gente esquece às vezes disso. Os semitas eram povos orientais, extremamente machistas. Se você olhar o Velho Testamento, todo o Velho Testamento, a partir do mito de Adão e Eva, não é isso? O que diz o mito de Adão e Eva? Todos nós conhecemos. Nós temos essa influência nos nossos inconscientes, né? A mulher nasce da costela de Adão para ser uma companheira. Ele precisa de uma companheira. Então a mulher nasce para ser a companheira, nasce da costela de Adão. Não é isso? Então a mulher, na verdade, está referendando o quê? Era uma parte do homem, é uma propriedade do homem, né? E o que acontece? A gente sabe hoje, pela questão da evolução, todo o progresso da genética e tudo mais, é que o homem é que é uma derivação. O homem é uma mutação de uma espécie. O princípio, o homem não. Que aí estaria discriminando. O princípio masculino exatamente, ele perdeu a perninha. A perninha não foi acrescentada a perninha, né? É XX e XY na biologia, né? A mulher, o feminino é XX. Houve a perda da perninha e aí surge esse espécime masculino como uma derivação para que pudesse haver, né, a questão da reprodução sexuada. Então é o contrário, né? Não se olha na biologia o Adão primordial. Quando se olha assim, a gente olha
para o campo da evolução, se fala da Eva, que chama-se Lucy. O primeiro ser humano, o nosso ancestral mais remoto, de 2 ou 3 milhões de anos atrás, o osso é uma fêmea, né? E foi batizada de Lucy. É a Eva primordial. É ao contrário dos mitos semitas orientais, que colocam esses mitos, eles não têm origem entre os hebreus, eles são mais antigos do que o povo hebreu. O povo hebreu só pegou e adaptou a sua realidade, mas eles são mitos orientais machistas, né? E por todo o Velho Testamento você vai ver, e mesmo em Paulo você vai ter muito isso, a questão do machismo. E isso influenciou muito o cristianismo. E o cristianismo influenciou toda a história do Ocidente. Então a gente percebe o seguinte, eu tive uma conhecida minha que é protestante, ela teve sérios problemas conjugais. Por quê? Porque ela queria fazer doutorado e o marido dizia que ela tinha que ficar em casa, né? Que ela queria trabalhar, dar aula, e o marido dizia que ela tinha que ficar em casa. Por quê? Porque lá, não sei aonde exatamente, né? Mas está escrito que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? E ele reclamava isso ao pastor. Aí ela contando esse drama dela, que se resolveu, né? Ela continuou trabalhando e está fazendo doutorado, quer dizer, ela não largou tudo. Parece uma coisa assim estranha de se ver, mas é uma realidade que ainda existe em pleno século XXI, né? Por quê? Porque não há nessas religiões uma visão crítica sobre essa coisa de 5.000 anos atrás, que as pessoas pregavam. As pessoas simplesmente pegam aquilo é a verdade e simplesmente querem impor, né? Então a gente vê que o conhecimento espírita, ele nos proporciona a emancipação da nossa consciência. Por quê? Porque a doutrina espírita nos explica, como eles dizem aqui, né? Os espíritos podem encarnar num e noutro, ora como homem, ora como mulher. Ninguém aqui só encarnou num sexo. Isso implica dizer que se você cerceia a manifestação de um determinado sexo, provavelmente, pela lei de ação e reação, a gente pode imaginar que numa próxima encarnação a pessoa terá sérios problemas de cerceamento naquele sexo que ela está provocando, né? Então, até pela própria lei de economia de males pessoais, quer dizer, a vacina pessoal do meu futuro, eu vou procurar o quê? Se eu entender esse mecanismo, que isso não é uma fantasia, isso é uma realidade, eu vou procurar ser o mais democrático, o mais equânime e o mais fraterno possível com as pessoas do outro sexo. A gente, na década de 60, teve um boom de várias questões, e uma das questões que nós tivemos foi a do feminismo. As conquistas femininas, elas são muito lentas na história. E o feminismo, ele trouxe um alerta para a necessidade de que o homem teria que mudar o seu comportamento dentro da família, né? Porque a mulher, ela não queria ser apenas vista como a dona de casa. Mesmo com esses avanços na Europa, a gente vai perceber o seguinte: ainda na década de 50 até 60, mulher, ela tinha um espaço na universidade. Vocês sabem qual era? Tem ideia, não? Professor. Mulher poderia ser professora, né? Ela tinha um espaço para ser professora. Outras profissões, a mulher teria que ter
muito peito para encarar toda a discriminação, toda a perseguição. Ela poderia ser professora, assistente social e enfermeira. São profissões nobres, mas é um cerceamento. A mulher não poderia ser engenheira, se fosse advogada já iam torcer o nariz, né? Médica já ia aquela... E discriminação entre os pares, não é só discriminação da sociedade. Hoje mesmo a gente vê, eu já não sei se vocês já viram ou já falaram isso, mas eu já ouvi pessoas dizerem: não, eu não vou em médica mulher, né? Não, eu não vou, essa médica aqui não, eu prefiro médico homem. Já vi mulheres falarem isso, né? Isso é o quê? Se você está dizendo, a princípio, que a pessoa, pelo simples fato de ela ser assim ou assado, mulher ou homem, ou boliviano, ou negro, ou americano, isso chama-se discriminação. Não tem jeito. E essa discriminação não acaba com o conhecimento da reencarnação. Eu, antigamente, eu pensava assim: não, espírita não tem essas coisas. Porque não tem essas coisas. Mas, na verdade, normalmente, a maioria de nós espíritas ainda somos espíritas convertidos, né? Mesmo que essa conversão tenha se dado de novo, às vezes você se torna espírita com 11, 12 anos, entra na evangelização, mas a sua base familiar não é espírita. Então a maioria de nós, independente da idade com que a gente se torna espírita, nós temos toda uma inserção na sociedade que a gente vive, no meio, no bairro, na rua, na escola, os programas de TV, a leitura, tudo isso, a gente está imerso nesse mundo, na sociedade material que nos influencia, que estimula o quê? Questões que estão adormecidas, mas que são nossas também. Questões da nossa personalidade que encontram estímulo nisso ou naquilo, e a gente tem afinidade. Então o espírita, ele traz consigo também muitos preconceitos, que ele às vezes nem sabe que tem. Ele precisa, muitas das vezes, se deparar com esse preconceito, ele falando. E se ele tiver uma boa reflexão, ele vai parar para ver: "Ih, isso daí, na verdade, é um preconceito. Por que eu não vou numa médica mulher? Né? Por que eu não vou na ginecologista mulher? Ginecologista mulher, a princípio, pode ser tão boa como ginecologista homem. Né? Eu já vi mulheres falarem isso: não, eu não vou em ginecologista mulher. Ah, não sei o quê. Né? Isso é discriminação. Um ginecologista você pode preferir a outro. E eles serem de sexos diferentes, tudo bem. Mas dizer que todas as ginecologistas mulheres são menos capazes que os ginecologistas homens, isso é discriminação. Dizer que os motoristas homens são menos capazes que as motoristas mulheres é um pouco de verdade, mas não pode ser uma discriminação. É uma verdade estatística, né? Estatística. Eu conversava com um companheiro que ele é anjo do asfalto, e ele disse que em 14 anos de profissão, quase todo dia ele vendo acidente grave, só em 2 ocasiões ele viu acidente grave com mulheres, em que elas eram culpadas e irresponsáveis. Então, mas isso é cultural, né? Não é uma coisa e o seguro também é mais barato para a mulher. Né? Às vezes é mais fácil você botar o carro no nome da esposa, que sai mais barato. Por quê? Porque eles têm as estatísticas, eles veem. Mas isso é cultural, tem a ver com a formação de como, aqui que ele diz, no item 8.21, as funções a que a mulher é destinada terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida.
as pessoas podem dizer, não, mas cabe ao homem também. Sim, cabe ao homem, mas de fato, quem dá as noções, o ideal seria que nós tivéssemos uma equanimidade, né? Mas de fato não é o que acontece. Às vezes acontece, há exceções. Se o homem é machista, a mulher tem uma parcela de culpa nisso. Porque a formação, a educação do filho, se o pai pode trazer todo o machismo dele, mas e a influência da mãe nesse processo? Por que nós, na sociedade ocidental, tivemos conquistas, mas ainda temos tanta discriminação? Há uma omissão silenciosa, porque quando a gente não tem noção da gravidade do erro do conceito, a gente deixa para lá, a gente não aponta esse problema, a gente não toca, não aborda esse tema. E isso acaba ficando uma coisa não citada, não trabalhada. Só que, se você não fala nada contra aquilo, mas outras pessoas, a rua, a brincadeira, está dizendo o contrário, a pessoa acaba, como nós não somos ainda espíritos, a maioria da população, não somos espíritos tão evoluídos assim, temos muitas coisas que têm afinidade com esses conceitos retrógrados, estimulando o machismo. Então, o papel da mulher, o papel do espírita, mas da mulher espírita na educação dos filhos, na educação espiritual do filho, é importante. É importante que esses conceitos, que a gente muitas vezes não aborda, que é a questão do gênero, as questões de gênero, para os nossos filhos, isso seja abordado. Hoje nós temos um problema muito sério, que é o seguinte: a mulher, através do feminismo, houve muito radicalismo, muito exagero, mas esse radicalismo muitas vezes foi para marcar uma presença. Hoje, todas as mulheres usufruem de direitos que essas feministas lutaram e até morreram, como essas mulheres carbonizadas, né? Ou seja, a gente hoje repousa sobre certos avanços que muita gente teve que perder a vida para que fosse conquistado. É a lei de progresso. Mas a mulher hoje, depois de ter conseguido altos planos de emancipação, ela está caindo, a sociedade, mas a questão do feminino está caindo num retrocesso. Há um retrocesso sutil em que todos nós, homens e mulheres, somos culpados, mas que a mulher, como vítima inconsciente, deveria estar mais atenta. Porque o homem, na barbárie, ele sempre transformou a mulher numa espécie de objeto. Agora nós estamos transformando em legumes e verduras, né? É mulher melancia, mulher batata, mulher melão. Isso daí é o quê? Depois de você ter conquistado uma série de direitos, você está se coisificando de novo, transformando o quê? A mulher num utensílio. O que era ela no século XVIII, no século XVII, no século XV, na Grécia, em Roma, lá entre os hebreus. Agora que conquistou tanto espaço, em que se há liberdade para se estudar, em que você, em muitas profissões, a gente vê, nas formaturas, mais mulheres do que homens, né? A mulher conquistando uma série de espaços. A mulher bonita, de corpo bonito, pensando que está conquistando espaço, quando na verdade ela está alimentando a barbárie. Qual é a barbárie? É você ser considerada não um indivíduo, que, vejam bem, às vezes as mulheres não têm essa noção, mas esse peso
do homem não ver a mulher como um ser humano é muito forte. Esse condicionamento sexual do homem olhar a mulher como um objeto de prazer e de uso é muito forte. Se isso é estimulado, você está pregando o retrocesso. Então, essas jovens, e você tem muitos casos de pessoas que levam ao suicídio, depois que o holofote some, depois que tudo cessa, depois que a pessoa, muita gente ganhou muito dinheiro em cima daquilo, não só ela, né? Essas pessoas sofrem um vazio existencial profundo, mas ajudaram a fomentar uma desvalorização do feminino, né? E muitos de nós que estamos hoje encarnados como homens, precisamos estar também atentos a isso, porque pela lei de ação e reação, aqui se faz, aqui se paga. Aqueles que usufruem, transformando outros seres humanos em objetos, poderão sofrer essa pressão. Às vezes a gente não tem noção, porque quando a gente está reencarnado, é muito difícil. Mas uma mulher com forte atração sexual, uma beleza muito impactante, com atributos, né? Que nós somos primatas, né? Então, não sei se vocês repararam, atributos do exagero da questão do corpo físico, do primata. Ela pensa que está abafando, mas, na verdade, ela está atraindo sobre si uma série de energias, condicionamentos, desejos, vampirizações, que acabam a esgotando, a vampirizando, a extenuando, criando processos obsessivos graves, criando condicionamentos que não vão sair com tanta facilidade. Às vezes a gente pensa que, não, passou pelo umbral, acabou, tudo bem. Não, às vezes isso dura alguns séculos. Não a estada da pessoa no umbral, mas se livrar de toda aquela situação que foi engendrada naquela encarnação, né? Às vezes a pessoa tem que ter 1, 2, 3, 4, inúmeras encarnações, não para progredir, mas para resolver as bobagens que ela fez em uma. Isso é uma coisa real, os relatos estão aí mostrando isso para a gente. Então, o nosso papel é lutar contra isso dentro de nós, uma luta interna para a nossa melhoria, e a divulgação de novos valores. A casa espírita, os textos espíritas, os livros espíritas, eles deveriam ser, hoje a gente tem uma imensa literatura espírita vazia, sem conteúdo, né? Aí há um debate sobre isso que fala assim, não, mas esse livro é um livro que tem essas mensagenzinhas, que são mensagens que estão repetitivas, mas que não acrescentam. É um livro que você lê e é igual a 300, 400 outros livros. Mas essas temáticas mais densas, que exigem um mergulho da nossa capacidade de raciocínio, essas obras não tem tantas assim, não. Vocês têm uma imensidade de livros, a gente entra nas livrarias espíritas, né? Eu gosto muito de ir na livraria lá da antiga FERJ, que agora é o Instituto Bezerra de Menezes, é isso? Não. Bezerra de Menezes, é isso? Não. Lá em Niterói. É uma livraria imensa. Aí eu vou lá e me perco. Mas você tem que, mesmo tendo uma imensidade de livros, você tem que selecionar, porque muitos livros são livrinho água com açúcar.
Tudo bem que aquele livro pode ajudar uma ou outra instituição, mas por que não ajudar uma instituição com um livro um pouco mais, né, com tanta necessidade de informação que as pessoas têm, como essa temática do feminino? Por que não haver, os jovens aí, os estudiosos, nós temos aí tantos, em vez de ficar falando mensagem que já existe muito melhor, né? Um livro como esse aqui, maravilhoso, por que ficar repetindo? Você precisa valorizar as boas obras, esse livro aqui é maravilhoso, né? Vamos valorizar o que já tem, que é muito bom, e vamos fazer, nós, o trabalho do encarnado, um trabalho de auxílio ao progresso da sociedade. E muitas vezes, esse trabalho não precisa nem ter bandeira. Esse trabalho ele pode ser feito só com questões educativas, como também o trabalho do aborto. Nós podemos fazer o trabalho do aborto dentro da casa espírita, mas nós podemos, usando um pouquinho do intelecto, criar uma série de argumentos contra o aborto laicos, sem citar a doutrina espírita. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, as pessoas que argumentam a favor do aborto são intelectuais, dominam o assunto, já leram um monte de coisa do assunto. E às vezes a pessoa, como eu já vi num debate, uma senhora, coitada, ela era católica, de boa vontade, foi falar contra o aborto. As outras pessoas vieram com tanta bagagem, ela não tinha argumento. E eu vendo Sem Censura, que era o programa, né? Eu querendo falar isso, ela não tinha condições de falar, né? Por quê? Porque as pessoas que estavam ali tinham muito mais bagagem. E não adiantava ela falar da religião, que esse argumento, né? É o argumento que eles usam. Não, você é de religião. Né? Você é de religião, não vale isso que você está falando. A questão da mulher é a mesma coisa. Nós precisamos lembrar dessas bandeiras emancipacionistas que a doutrina espírita, desde a sua origem, trouxe. Vocês pensam que esse texto, em 1857, era um texto fácil de ser defendido por homens? Não é um texto fácil. Hoje a gente lê com tanta facilidade, mas em 1857, o grande debate sobre a mulher ela tem alma? Havia esse questionamento. Mulher tem alma? Direitos de mulher? Aí o que eles fizeram? Carbonizadas. Tacaram fogo. Quer direito? Esse debate não era um debate possível. Então, essas pessoas, esses espíritas do século XIX e do século XX, eles não eram só pessoas que tinham na doutrina espírita a sua tábua de salvação. Eram pessoas que estavam antenados com a necessidade aqui, ó, progresso da civilização. O contrário da civilização é a barbárie. Se nós simplesmente assistirmos os nossos filhos, as nossas crianças, as nossas moças, se violentar com a anorexia, porque a questão da estética, a questão das modelos anoréxicas, né, que precisam ser assim porque o mundo da moda exige. A questão das mulheres verdura, mulher fruta, porque se a gente olhar no Google, uma vez eu fiz uma pesquisa a gente é Jurássico, né? Acho que nem existe mais, era o site Alta Vista, nem sei se ainda existe. Eu fiz uma pesquisa no Alta Vista para ver o que mais era procurado, qual era a temática mais procurada na Alta Vista, isso há muitos anos atrás. Vocês sabem qual é, né? A temática. Qual era a palavra mais escrita, mais buscada e procurada? Era sexo. De longe. Então isso vende muito. Isso é um produto que vende muito. Mas só que
quando você vê a palavra sexo, o que vende não são informações educativas sobre isso, mas é o uso disso como produto. Promíscuo até, né? O uso promíscuo, e o uso como uma forma de ganhar dinheiro. A gente esquece desse detalhe. É uma mercadoria, essa que é a palavra. É uma mercadoria que vende e vende muito, e muita gente fica muito rica com isso, né? Se a gente entender que essa mercadoria, ela usa de determinadas pessoas, que em alguns casos, essas pessoas ganham lá o seu dinheiro, ganha 500 mil reais, ganha 1 milhão, ganha 2 milhões, esse dinheiro delas some e desaparece, elas muitas vezes terminam, como eu assisti uma palestra do Divaldo, ele falando de uma atriz que na época eu sabia bem de quem era a pessoa, mas ele não citou o nome, que morreu de AIDS, né? E morrem de AIDS, morrem de depressão, morrem mergulhadas nas drogas, né? Decadência moral mesmo. A pessoa entra físico e moral. Por quê? Porque as pessoas não sabem que certas atitudes atraem um profundo assédio físico e espiritual. Eu conheço um relato de a pessoa, ela desencarnou e o médium que participou do processo dele contou esse relato. E o jovem desencarnou. Na época, a musa da época era a Luma de Oliveira. E ele, quando desencarnou, ele não queria ser levado para o hospital, no plano espiritual, sem ver a Luma. E aí, o que a equipe espiritual fez? Eles foram, e esse médium foi desdobrado com a equipe. Eles foram lá em Ipanema, ela morava na época em Ipanema, desdobraram ela, aí ele foi e deu um abraço. E aí aquele fanatismo dele por ela, ele deu um abraço, aí a equipe espiritual foi e levou. Aí conseguiram levar ele. Aí fica a reflexão. Aquilo ali foi um processo, digamos assim, saudável. Agora imagina os milhões de homens que quando vem uma revista vão, ao dormir, atrás dessas pessoas. A gente esquece esse lado, né? A gente apaga isso, não quer. Algumas pessoas eu já li que tem alguma proteção. É uma proteção, digamos assim, porque há um desconhecimento dessa realidade espiritual. Então dá uma proteçãozinha. Mas isso não é assim. A pessoa não tem méritos. Então a proteção, ela é uma proteção, mas não é uma vedação do livre-arbítrio, nem deles e nem da pessoa que está usufruindo financeiramente desses valores. Então isso acaba tendo uma repercussão na saúde, na forma de raciocinar, porque o raciocínio da pessoa fica condicionado, fica mais preso à materialidade. A pessoa fica presa àquele conjunto de coisas que ela mesma semeou. E fica mais difícil dela sair daquela situação. Então, ela em vida, ela já está umbralina, a mente dela, ela não tem. Daí a cair nas drogas, numa promiscuidade, na prostituição, que muitas se tornam prostitutas de altos empresários, né? Tudo isso acaba com uma encarnação extremamente triste. E a gente sabe que a gente não renasce aqui para isso, né? E essa condição recai em cima da mulher atraente. Então, a mulher super atraente, ela precisa já ser educada a valorizar não os seus dotes físicos, mas sim a sua consciência. Por quê? Porque a tendência do nosso mundo material é que nós, homens, valorizemos aquilo que há já o condicionamento milenar. E se a mulher não souber desses detalhes, desde jovenzinha, ela tende a simplesmente repetir esse processo sem nenhuma noção
dessa realidade espiritual. E isso a gente precisa estar atento, por quê? Porque a gente vai renascer daqui a pouco como mulher, os senhores. Então a gente tem que estar também, não só falando para elas, mas nós temos que fazer esse papel de arauto, né? dessa informação, para que nós também possamos o quê? Pela lei de ação e reação, nós fizemos alguma coisa, né? A gente recebe, acaba que, quando a gente voltar aí, daqui a 100, 150 anos, os netos de vocês, educados, vão ser os nossos pais e vão, de repente, olha, a gente renascendo como mulher, é a lei de ação e reação. Então a gente precisa pregar, não só para ajudar a civilização da sociedade, mas para que a gente também mostre para a nossa própria consciência que quando estivemos aqui, nós, assim como os nossos antepassados do movimento espírita do século XIX e XX, levantaram a bandeira da libertação espiritual dos seres, nós também estamos engajados nesse trabalho. É interessante a gente perceber que a questão do gênero, ora nós encarnamos como homem, ora nós encarnamos como mulher. Há uma doutora Ellen Wambach, e ela fez um trabalho com mais de 1000 pessoas através de regressão de memória. E aí o livro dela é um livro interessante, se não me falha a memória, Recordando Vidas Passadas. O livro dela é um livro interessante, por quê? Porque ela coloca estatísticas. Reencarnou como homem, reencarnou como mulher, tipo de alimento, vestimenta. Ela faz várias estatísticas. E uma das estatísticas que eu achei interessante do livro é que não há, por exemplo, você pega uma pessoa e regride ela em 10 vidas. Ao contrário do que a gente imagina, até por certos relatos, que a pessoa vai sempre vir num sexo. E nas estatísticas da doutora Ellen Wambach, fica claro que não há uma preponderância entre vidas de um sexo sobre o outro, batendo com o que o Livro dos Espíritos nos informa. Na hora você nasce num sexo. Às vezes você tem 3 encarnações num sexo, depois você vem no outro. Então, essa variedade de ora encarnar num sexo, ora encarnar em outro, isso é uma realidade. Ao contrário do que eu pensava, não, eu acho que eu estou há 1000 anos. Não, 1000 anos não. 5000 anos reencarnando como homem. Mas isso não é a realidade estatística, não. A gente, na mente da gente, se vê em outras vidas só como homem. Ou só como mulher. Né? Mas não é a realidade da pesquisa da doutora Ellen Wambach, em que há um equilíbrio entre vidas. Né? O que acontece é que muitas vezes, eu já li muitos livros sobre regressão de memória, TVP, e você vê a pessoa no mesmo sexo. Por quê? Vocês sabem por quê? Tem ideia? Porque se você errou em uma determinada situação e a TVP ela não é uma regressão visando saber das suas vidas, ela, a partir do momento em que é pontuado uma problemática, as regressões serão em torno daquela problemática. Então, pode haver uma preponderância, devido àquela problemática, de que as regressões feitas em tratamento sejam de um determinado sexo. Mas você não está tendo a noção de todas as suas vidas. Você está tendo. Exato, você está vendo aquelas que aquele problema ele tem a ver com o que está levando você aí ao terapeuta. Apesar que as encarnações ela pode ser consecutivas ou não, de acordo com a necessidade. Segundo o livro dos Espíritos. Isso. Consecutiva como? Assim, 3, 4, 5. No mesmo sexo? Homem, Ah, sim, pode ser. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Não há uma regra específica, né, sobre isso. E aí é que é mais interessante. Por que então o machismo é tão forte? Se vocês, daqui a pouco, vão estar reencarnadas como homens, e nós
já estivemos reencarnados diversas vezes como mulheres, por que a gente ainda é tão machista? A gente muda, né? A gente se adapta rapidamente. Não, agora eu sou homem. Agora vocês vão ver. Agora é minha vez. Por quê? Porque a gente não está espiritualizado. O que garante a nossa mudança de visão não é o mudar de sexo. O que garante a mudança de visão é a espiritualização. Se você não se espiritualizou ontem como mulher, você na tua próxima encarnação como homem possivelmente poderá ser uma pessoa que discrimine mulher. Né? Às vezes, um maior choque com uma pessoa que em regressão, ela se vê, eu já vi relatos de livros, a pessoa se vê como mulher. Né? Eu lembro de um relato de uma pessoa que ela não foi espontâneo, foi provocada por mentor. Ela se viu num colégio com laçarote, com saia. Aí ela começou a se tocar e viu que tinha seio de adolescente. Mulher. E ele, um homem, um senhor, né? Aquilo para ele foi um choque. Mas é a nossa realidade. Aquele choque serviu para ele, para quem lê, o quê? Poxa, é isso mesmo, né? A gente teve várias vidas em outros sexos e vai mudando. E o que a gente fizer hoje contra aquelas pessoas, aquela etnia, aquele tipo de pensamento, aquelas pessoas daquela religião, cria um vínculo para que você possa, mais na frente, nascer naquele meio. Hoje nós temos aí nos países muçulmanos um processo de repressão à manifestação do feminino. E o que é pior, quando você lê os textos, as mulheres, o que elas dizem? Que aquilo é aquilo ali mesmo. Elas aceitam aquilo e acham que tem que ser aquilo. E justificam. Né? Então, houve uma manifestação na Arábia Saudita. Você sabe o que as mulheres da Arábia Saudita queriam? Você tem ideia? O que elas estavam reivindicando? O direito de dirigir automóvel. Não pode dirigir. Não podem dirigir. Não podem dirigir automóvel. E foi uma brasileira lá, mostrou há pouco tempo uma reportagem com uma brasileira que mora lá, e ela dizendo que não, que achava que lá estava correto a mulher não dirigir automóvel. Mas ela apoiava, mas ela dirigia automóvel no Brasil. Olha só como é que a gente é condicionado ao meio. Essa que eu ia falar contigo, você falou aí sobre me lembrou dos fracassados, né? Que os que vêm em missão aqui, 10% ficam, 90% voltam fracassados, espíritos. Napoleão foi um. Acertar é muito difícil, né? De crônica, não viu Napoleão, naquele encontro que houve lá entre espíritos encarnados e desencarnados, o carta de crônica, acho que até o item 28. Ele foi ciceronizado pelo cicerone dele, foi o Allan Kardec. Ele prometeu uma coisa lá, né? Já leu aquilo? Li, mas não me lembro, li, mas já tem tanto tempo. Aqui, já li cartas de crônica. Até para se coroar, ele foi sozinho, o Papa não foi. É muito difícil. Foi a questão dele que ficou para a violência. Nós acertarmos na área da política. A área da política é muito difícil. Por quê? Porque quando a pessoa está espiritualizada, ela não quer saber de política. Ela já tem uma certa noção de que não vai ser através da política que você vai conseguir o progresso da civilização. O progresso da civilização vai se dar através de um lento e gradual processo educacional. Então, as pessoas bem espiritualizadas, elas não se metem na política. Em geral, quem se mete na política já é espírito que já está complicado, já vem de outras épocas e tenta ver para ver se consegue resolver, mas acaba, às vezes,
né? Espírito muito evoluído, ele não se mete nessas questões. Porque se ele se mete nessas questões, é quase que uma exclusão de dizer que ele é evoluído. Porque dificilmente você consegue sair bem quando se mete na área da política. Apesar de que às vezes a gente quer achar que pode mudar e alterar as coisas. Mas nós podemos alterar no nosso cadinho a nossa visão machista com relação aos direitos da mulher. E nossa visão feminista acentuada com relação aos homens. Né? Porque também existe a outra parte, que é a mulher se julgar superior aos homens. Isso também não é uma coisa que está muito distante da gente. Cada vez mais as mulheres, às vezes, olham para o homem como se ele fosse menos inteligente, ou menos capaz, ou tivesse um neurônio a menos. É também o quê? Uma discriminação por parte das mulheres. Não, coitadinho. Né? Já olha o homem como um coitadinho. Né? É uma reprodução do antigo machismo dela, quando ela era homem, só que agora, como ela está como mulher, ela está reproduzindo esse processo, só que de uma forma mais sutil. Né? Mais sutil. Tem até um item aí que diz, que acha que a mulher tem uma importância maior, de fato, Isso, é possível. Mas não é brincadeira, eu acho que se não fosse as mulheres, nós homens, o caso dela, o que ela tem de predestinado à maternidade. A maternidade, principalmente, né? A mulher sofre muito, cara, muito discriminada, até aí, no Brasil mesmo. Nós, quando a gente... Não é só na cor, não. Não, em tudo. A gente precisa entender o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim. A gente precisa trabalhar toda ou qualquer forma de discriminação. Mas eu digo não é na predominância sobre o homem, não. É na função específica de mulher. Ah, sim. Se nós conseguirmos entender que todos nós somos espíritos encarnados e que viemos à Terra para cumprir um papel e que todas as outras pessoas que estão na Terra são também espíritos encarnados que vêm cumprir um papel dentro da lei de progresso, nós vamos começar a criar uma visão espiritual das coisas. Quando nós começamos a ter uma visão espiritual das coisas, toda essa noção de raça, de clube, de sexo, vai ficando para trás. Enquanto nós trouxermos conosco a discriminação contra porque ele é negro, porque ele é índio, porque ele é branco, porque ela é loura, qualquer forma de discriminação demonstra a nossa inferioridade espiritual, evolutiva. Com certeza. À medida, se nós queremos o progresso, nós podemos até relutantemente identificar em nós esses traços. Não é negá-los, mas é identificá-los para que a gente possa trabalhar em cima deles e erradicá-los. Por isso que o processo educacional é um processo que as pessoas não creem, porque ele é lento. A personalidade, ela não muda de fora para dentro. Ela muda de dentro para fora. E nós não temos o papel de mudar ninguém, de doutrinar ninguém. Nós temos o papel de levar informação, de informar, trazer conhecimento. E a pessoa, com esses conhecimentos, se trabalhar. Como a gente, muitas vezes, não vê a mudança, a gente não acredita que esse simples passar de informação trará o resultado. Né? Aí você tem o problema ao condicionamento do profeta, do guru, do sacerdote, que
se transforma no intermediário entre a pessoa e Deus. Né? Nós não, na doutrina espírita, não temos profeta, guru ou intermediário. O nosso contato com Deus precisa ser direto. Não podemos encomendar a alma. Nós precisamos descobrir que somos uma alma, herdeiros de Deus, e que Deus criou o universo para nós. Nós temos o direito de nos assenhorar de todos os dons divinos que estão adormecidos, em estado de latência, no nosso interior. No entanto, nós fugimos dessa responsabilidade porque é mais fácil nós nos colocarmos sobre a tutela de alguém. Então, por isso que hoje você tem religiões que enchem, que apregoam essa questão da tutela, né? Se Deus vai fazer, tem que provar. E Ele é que vai fazer Deus provar. E aí as pessoas... Eu apareci em casa uma vez uma senhora, que ela quis, meia idade, trabalhava em casa. A mulher tinha desencarnado, a outra que estava lá foi embora, então fiz uma entrevista com ela e perguntei, eu fiz algumas perguntas sobre condições, horário de trabalho, carteira assinada ou não, pagamento. Aí perguntei, me interessa se você era casado ou viúvo, ou desquitado ou solteira, que se fosse casado eu sempre peço que o marido vá lá para ver o ambiente que ela vai trabalhar e conhecer, entendeu? Ela falou, não, eu sou solteira. Bom, mas está pretendendo, né? Ela falou, não, o meu pastor ainda não escolheu meu marido. Essa é a realidade que a gente vê hoje em dia por aí. O pastor, dependendo do pastor, escolheu o marido. E essa manipulação de consciências é tudo quanto os nossos companheiros, Kardec, Leon Denis, Gabriel Delano, Camille Flammarion e outros companheiros trabalharam contra a monarquia, a menoridade feminina, a questão da escravidão. Nós não é que ser contra a religião ou as pessoas, não é entrar num debate inútil, mas é pregar o melhor, aquilo que emancipa. Bom, meus irmãos, viva as mulheres e os homens também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.